Para você entender o Git, você precisa dominar 3 conceitos. Eu vou te explicar esses conceitos aqui nesse desenho. Aqui tem uma linha do tempo, então a gente vai começar por aqui e conforme os dias forem passando, a gente vai indo um pouco mais para a direita. Vamos supor que você cria um projeto aqui, e eu vou chamar de projeto. E aí você começa a trabalhar nesse projeto. Então você criou aqui a página inicial, aí depois você criou a parte de login, aí você criou de repente a página de usuário, e cada bolinha dessa daqui é como se fosse um checkpoint. É um momento em que você, depois de terminar a tarefa que você estava fazendo, você viu que estava tudo certo, e antes de você começar a próxima tarefa, você salvou ela para que você acabe não bagunçando nada, você já sabe que está tudo funcionando ali. Aí eu começo a desenvolver a página de login, quando eu finalizar ela e novamente ela está tudo funcionando bonitinho, eu vou lá e salvo esse momento da minha aplicação de novo. E o mesmo eu vou fazendo com tudo que eu vou implementar aqui no meu projeto. Essas bolinhas aqui que eu estou usando para representar o momento que você salvou o seu projeto, já é o primeiro conceito que você precisa entender sobre o Git, que é o commit. E esse commit, ele precisa viver em algum lugar. No caso aqui, todos eles estão nessa linhazinha do tempo aqui, todos eles pertencem a esse projeto. E esse projeto, na verdade, que a gente está pensando ali no código da sua aplicação, no Git, a gente chama de branch. Eu vou colocar essa galera um pouquinho mais para cá para eu colocar um nome para minha branch aqui. Você vai ver que quando a gente cria um projeto no Git, ele já cria uma branch para você e o nome dela geralmente é main. E esse main aqui, ele é uma branch, que traduzindo seria algo como uma ramificação. E esse nome vai fazer mais sentido daqui a pouco. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um projeto. Esse projeto, ele tem uma branch, ele pode ter mais de uma, mas no momento ele tem uma branch. E essa branch possui vários commits. Então, dos 3 conceitos principais do Git, você já sabe 2. Nós temos aqui um commit, nós temos aqui o conceito de branch, que é onde vivem os commits, e aí você pode ter como se fossem várias versões do seu projeto em várias branches diferentes. E o terceiro conceito é o de push e o de pull. Eu coloquei esses 2 no mesmo conceito, mas isso, na verdade, é mais parte do GitHub do que do Git, embora o Git também tenha a sua parte. E essa parte de GitHub eu vou deixar para um pouquinho depois nesse vídeo, e você vai até entender as diferenças entre o Git e o GitHub. Mas antes eu vou te mostrar na prática o que a gente acabou de desenhar aqui, como que funciona de fato no Git. Vou abrir aqui o meu terminal e eu vou criar uma pastinha para a gente chamar de Projeto Git. Essa é uma pastinha que está completamente vazia ainda, mas é aqui que eu vou começar a construir o meu projeto. E para eu usar o Git nesse projeto, eu preciso iniciar o Git. O comando para você fazer isso é o git init. E se você não tem o Git na sua máquina, você precisa instalar. Você vai precisar vir nesse site aqui que eu vou deixar na descrição, escolher o seu sistema operacional e baixar. Se você tiver no Mac, o melhor jeito de instalar é através do Homebrew, é até o que eles recomendam aqui. Se você tiver no Linux, você pode clicar aqui e encontrar qual que é o comando exatamente para o seu gerenciador de pacote. Aí vai mudar de acordo com qual distro Linux que você está usando. E no Windows você pode baixar algo chamado Git for Windows e baixar um instalador aqui. Eu, como já tenho o Git na minha máquina, eu posso rodar o git init. Ele me fala aqui que ele acabou de inicializar um repositório do Git no meu projeto. Você já vai entender melhor o que é isso daqui. Mas se eu olhar os arquivos ocultos, agora eu tenho uma pasta chamada .git. Tanto no Linux quanto no Mac, se você tem um arquivo ou uma pasta começada por ponto, ela é uma pasta oculta. Por isso que eu precisei utilizar o A aqui no ls para poder listar. Você não precisa se preocupar com essa pasta, mas é aqui dentro que fica toda a sua configuração de Git. E agora vamos seguir esse desenho aqui. No nosso projeto a gente tem que criar a página inicial. Eu vou representar isso criando um arquivo chamado homepage.js. Vou só colocar um console.log aqui e salvar esse arquivo. Agora anota aí que esse comando você usa bastante. Sempre que eu quero saber como que está o meu repositório no Git, eu vou usar o comando git status. E você vai ver que ele vai me falar aqui que ele tem algo chamado de untracked file. E aí ele está listando aqui o arquivo que eu acabei de criar. O Git, ele está aqui na minha pasta, mas você precisa falar para ele quais arquivos ele deve olhar, porque você pode ter arquivos que você não queira salvar. Arquivos que contêm senhas ou arquivos que são gerados no seu projeto, mas você não quer ficar salvando eles você pode deixar eles para lá. Agora, os arquivos que você quer que o Git crie esses checkpoints, você precisa adicionar. Para fazer isso, você vai usar o comandinho git add. Então, eu vou colocar aqui a homepage. Agora, quando eu rodo o git status, você vai ver que o Git ele já sabe aqui que você adicionou um arquivo. Mas isso não está salvo ainda. É como se a gente estivesse construindo o commit a cada comando, a cada alteração que a gente faz. Lembra que o commit são os estados que você vai salvando na sua aplicação. E eles vivem numa branch. E agora, para você salvar esse commit, você vai utilizar o comando git commit
commit. Mas tem uma coisinha pra gente fazer antes se você acabou de instalar o Git e você precisa se identificar pro Git. Cada commit ele precisa pertencer a alguém, não é mesmo? Isso vai fazer mais sentido ainda quando você estiver trabalhando com mais de um desenvolvedor e tá todo mundo mandando commits para o mesmo repositório. Eu vou te mostrar um exemplo mais pra frente nesse vídeo. Então, antes da gente fazer o nosso commit, a gente vai precisar configurar o nosso Git. O comando que você vai utilizar é o git config. Você vai passar uma flag para ele com 2 traços chamada global, porque eu quero que essa configuração que eu vou passar para ele aqui, ele seja global para todos os projetos Git que eu vou usar na minha máquina. Preciso passar para ele 2 atributos, o nome e o e-mail. Então a gente vai rodar esse comando 2 vezes, só que o final vai ser diferente. E depois do global, você vai colocar user.name e, entre aspas, como uma string, você passa o seu nome. Agora você vai fazer a mesma coisa, só que em vez de name, você vai passar o e-mail. Então coloca o seu e-mail entre aspas aqui. Então a gente já tá com o Git configurado, já tem ele no repositório, tá tudo pronto pra gente criar nosso primeiro commit. Então a gente vai vir aqui, git commit, vamos passar o tracinho M aqui. Esse M é de message. Todo commit precisa de uma mensagem associada a ele, para que você consiga identificar o que tá ali de fato. Então aqui, como a gente criou a página inicial, minha mensagem vai ser criação de página inicial. Agora, se eu der um enter aqui, ele já salvou meu commit. Eu consigo ver os meus commits salvos através de um outro comando chamado git log. E aqui você consegue ver algumas informações do commit. Ele sempre cria aqui um número doido misturado com letras. Esse cara é o hash do commit. Cada commit que você fizer, ele vai ter um hash único. Então é como se fosse um ID do commit. Aqui nós temos também o autor do commit, que ele coloca aqui o meu nome e o e-mail que a gente acabou de configurar. A data do commit, ele já vai salvar isso sozinho. E a mensagem que eu coloquei aqui para ele. O meu git status, ele tá vazio agora. Se eu criar, por exemplo, a loginpage.js, estou criando um novo arquivo aqui, página de login, salvar esse arquivo. Agora, quando eu jogo o git status, a mesma situação. Então vamos supor que eu queira adicionar essa login page, só que antes de fazer esse commit, eu já vou adicionar uma nova página. Eu vou criar também a userpage.js. Vou colocar o textinho aqui, página de usuário. E se eu rodar um git status, eu tenho um que vai ser commitado, então já está aqui como novo arquivo. E eu tenho aqui os untracked files. Então aqui que está em verdinho vai no meu commit e o que está em vermelho ainda não vai para o meu commit. Se eu colocar então git commit -m, criação de página de login, dá um git status novamente, repare que agora sobrou a user page. E se eu der um git log, eu já tenho aqui os meus 2 commits. Primeiro a criação de página inicial e a criação de página de login. Para eu ter certeza o que esse commit tem dentro dele, eu posso usar esse hash aqui. Então eu vou copiar esse hash do criação de página de login e vou utilizar o comando git show. Aí eu colo esse ID e aqui ele está mostrando um diff, que é algo que eu vou te mostrar um pouco melhor daqui a pouco quando a gente fizer as alterações nos arquivos. Mas na verdade a adição de arquivo é uma alteração também. Aqui ele está me mostrando exatamente a linha que eu acabei de colocar nesse arquivo. E é dessa forma que as suas alterações são salvas, através de adição de linhas ou subtração de linhas. Por exemplo, eu vou deixar esse user page aqui, não vou comitar ele agora, mas eu vou alterar a minha home page. Então, ao invés de um console.log, eu vou apagar tudo isso daqui, vou colocar, por exemplo, uma variável aqui com mensagem, seja bem-vindo à homepage, colocar um console.log aqui nessa mensagem e vou salvar. Um git status agora, ele vai me dizer que o homepage foi modificado, enquanto esse user page nem tá na minha do Git ainda. E repara que a mensagem aqui, ela tá aqui, essas são as mudanças e tá aqui escrito not staged. São mudanças que eles ainda não vão ser comitadas. Então vamos supor que eu queira salvar as alterações que eu fiz nessa homepage. Vou colocar, por exemplo, alteração da homepage. Esse comando deu erro porque ele fala que não tem nada para comitar. E aí que você tem que entender os espaços que o Git trabalha. Eu preciso primeiro colocar as coisas nesse stage que ele chama, e depois ele pegue todas essas alterações que eu adicionei no stage e transforme isso num commit. Aí ele vai limpar o meu stage, de forma que eu possa fazer isso infinitas vezes. E a maneira de fazer isso a gente já sabe. Vamos colocar, adicionar novamente o meu homepage. Você vai ver que esse git add, ele não é só para você adicionar arquivos, mas para você adicionar alterações também. E olha como ele acabou de ficar verdinho aqui no meu git status. Vamos aproveitar e adicionar também a user page. Agora o meu git status, ele vai falar que tem um arquivo modificado e um novo arquivo. Então aqui, se eu fizer um novo commit, o meu commit vai ter essas 2 alterações aqui. E se por acaso eu adicionei alguma coisa por acidente, o Git fala aqui que eu posso usar o restore staged. Então vamos testar esse comando aqui, git restore staged, e vamos supor que eu me enganei, eu não quero adicionar user page. Agora um git status ele já retirou o user page.
mas eu quero adicionar sim. E uma maneira legal de você adicionar tudo que eu tenho aqui é com git add ponto. Esse ponto, ele vai adicionar todo mundo que tá na minha pasta, que é basicamente o que a gente tá fazendo aqui. Vamos só dar uma conferida e agora a gente pode adicionar uma mensagenzinha no meu commit. Alteração de homepage e criação de user page. Geralmente é legal que você separe os commits de acordo com a página ou parte do sistema que você tá usando. Isso vai ficar mais fácil para trabalhar depois, mas aqui vamos só nesse exemplo aqui, eu vou adicionar os dois. E agora se eu der um git log aqui, nós temos toda a historinha de commits. Tá vendo que tá em verdinho aqui escrito main? Essa é a branch que a gente tá trabalhando, é a branch inicial. Sempre que você cria um projeto do Git, ele já cria essa branch para você. E você pode ver todas as branches que você tem criadas através do comando git branch. No caso aqui, a gente só tem uma ainda. E para que eu teria mais de uma, não é mesmo? Apesar de aqui eu ter representado cada commit com uma criação de uma página, eu fiz isso daqui mais para você entender os conceitos básicos, mas na verdade, a criação da página inicial, ela pode ter muito mais de um commit. Então, uma tarefa, vamos chamar essa criação de página inicial como uma tarefa, ela pode ter um ou mais commits. E você pode organizar esses novos desenvolvimentos através de branches. Isso é ainda mais útil quando você está trabalhando com mais um desenvolvedor no projeto, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas vamos supor que aqui a gente tem a main. A main geralmente é a intocável. A gente quer manter tudo muito funcionando ali na main. Só que é muito comum que no meio de um desenvolvimento você tenha momentos em que você meio que quebra o seu código. Então, pô, ali eu tô criando algo novo, não dá para usar, não tá funcionando nesse momento. Já vai voltar quando eu finalizar esse desenvolvimento. Para você não atrapalhar esse projeto inicial, você pode criar uma cópia de tudo que você tem aqui, para que você faça alterações em uma branch separada e só quando tiver tudo funcionando bonitinho, você une novamente esse novo desenvolvimento para sua main. Eu vou criar uma nova ramificação para que eu possa fazer o meu desenvolvimento aqui em paralelo com o que acontece na main. E aqui eu posso colocar outros desenvolvimentos e aí quando tiver tudo muito certinho, aí eu vou voltar esses commits ali na branch inicial. Então vamos criar, por exemplo, criar uma nova branch para construir o feed de notícias. Então eu vou chamar, por exemplo, de feed notícias. Só que se eu der um git status, eu ainda estou na branch main. Eu criei a branch, eu criei como se fosse uma cópia do que eu estou trabalhando aqui, mas agora eu preciso falar para o Git que eu quero usar essa nova cópia. E você vai fazer isso através do checkout. O git checkout é o comando que você utiliza para trocar a branch que você está utilizando. Então agora sim eu estou no feed de notícias. Meu terminal até mostra aqui qual branch que eu estou. Isso aqui é do Shell. Se eu rodar o comando de git branch novamente, agora você vê que tem o main, mas o asterisco está aqui no feed notícias, que é o que eu estou utilizando. Então vamos lá, criei aqui o feed notícias.js, feed de notícias. Criação de feed de notícias, essa é a mensagem que eu estou colocando. Na verdade eu esqueci de adicionar, então vamos de git add no feed de notícias e agora sim criamos nosso commit. Se eu voltar lá para minha main, então git checkout main, der uma olhadinha em como que tá o meu projeto, o meu arquivo não está aqui. É como se eu nunca tivesse criado um feed de notícias nessa timeline. É como se eu tivesse aqui nessa bolinha aqui, criado esse commit de feed de notícias. E como isso foi criado em outra branch, a main nem sabe o que aconteceu. E uma vez eu ter terminado esse feed de notícias, eu posso unir e trazer os meus commits para a branch main, para que agora a branch main tenha esse feed de notícias. Existem algumas maneiras de fazer isso. Primeiro eu vou te mostrar aqui no Git e depois eu vou te mostrar como fazer isso através do GitHub. Então agora eu vou trocar para minha branch main novamente, que é para onde eu quero puxar as coisas, digamos assim, e eu vou utilizar o comando git merge. Existem também outras maneiras de você fazer isso, como o rebase, por exemplo, mas a gente não vai falar disso agora. Deixa para um pouquinho mais para frente. Então aqui eu tenho o git merge e eu vou passar qual que é a branch que eu quero mergear na minha aplicação. No caso aqui é o feed notícias. E aí se eu vim aqui e der um git log, ele trouxe aqui o meu commit para mim. E aí se eu der um ls, o meu arquivo está aqui. Agora vamos supor no meu desenvolvimento, ainda continuando no feed de notícias, vamos supor que eu coloque algo aqui que não deveria, algo que dá erro, algo que não deveria estar aqui e de repente eu baguncei meu código, começou a quebrar tudo, eu não sei mais o que está acontecendo e eu quero voltar no tempo para um momento da minha aplicação onde as coisas funcionavam. E para eu fazer isso, na verdade, eu quero descartar essas alterações aqui, certo? E o comando para fazer isso é o git reset. E aí você vai passar o -- hard para mostrar que você não tá de brincadeira, para você autorizar o Git a jogar tudo que você fez de alteração no lixo e
toma cuidado com esse comando, porque você não tem como recuperar nada que não está salvo em um commit. Então assim que eu executar esse comando aqui, aquela alteração que eu tinha feito que não estava commitada, ela se perdeu para sempre. Se eu abrir aqui o meu feed de notícias de novo, você vai ver que ele estava naquele estado que ele estava antes, quando as coisas funcionavam, antes do erro. Só que tudo que a gente está fazendo até agora vive na minha máquina. Eu não tenho como compartilhar isso com ninguém ou trabalhar com outra pessoa nesse mesmo projeto, porque tudo isso está na minha máquina. Que se por sinal der algum problema, eu perco esse projeto também. Seria legal se eu pudesse salvar esses commits em algum outro lugar, de forma que ele pudesse ser acessado por quem está trabalhando comigo, ou quem estiver trabalhando comigo pudesse enviar commits novos para que eu possa baixá-los na minha máquina também e atualizar o meu projeto e ter como se fosse um gerenciador de branches e commits para mim salvos em algum lugar. E é aí que entra o GitHub. O GitHub faz exatamente isso. É uma maneira de você ter o seu repositório na nuvem, tirar aqui da minha máquina e colocar em um serviço externo com todas as alterações que eu fizer nos meus projetos. E o GitHub vai além ainda, porque isso que eu fiz aqui de trazer do feed de notícias e passar para o main, seria legal ter uma certa revisão aqui. Vamos colocar esse losanguinho que seria uma revisão de código, onde que se desse certo, se tivesse tudo bem, ele iria para main, mas se falhasse, ele não iria para main e eu teria que arrumar a minha branch de feed de notícias até que ela seja digna de estar na main, isso é, livre de problemas. Então agora você vai abrir esse site aqui, ó, github.com, e já cria sua conta através de clicando aqui no Sign Up. Coloca seu e-mail, segue o passo a passo aqui e cria sua conta. E assim que você criar sua conta, você vai ter o seu dashboard mais ou menos assim. É claro que aqui vai estar vazio porque você não tem nenhum repositório. Mas a gente vai criar o primeiro juntos agora nesse vídeo aqui ainda. Então vem aqui nesse maisinho aqui em cima, Create New, e você tem aqui um New Repository. É esse cara que a gente quer. Agora aqui você pode colocar o nome do seu repositório. É legal que ele seja o nome do seu projeto. Então como aqui eu chamei de projeto Git, é isso que eu vou colocar aqui. Ele vai verificar se o nome está disponível, mas fica tranquilo que ele só precisa ser único dentro da sua conta. Você pode colocar uma descrição para esse projeto, vídeo para ensinar Git pra galera. E aqui você vai escolher se você quer um repositório público, onde qualquer um na internet pode ter acesso, ou um repositório privado, onde só você e quem você der permissão vai ter acesso. Se você está trabalhando num projeto comercial, fazendo um freela, trabalhando em alguma empresa, geralmente os projetos vão ser privados. Mas se você estiver trabalhando em algo que você quer compartilhar com as outras pessoas e deixar aberto, você pode criar um público. No caso que eu estou fazendo aqui, eu vou deixar público para que você possa até acessar depois desse vídeo. Agora, na seção aqui embaixo, na de inicialização, você pode colocar algumas coisas já no seu projeto. Só que aí, ele vai criar um commit com essas alterações. Você já viu que o Git trabalha com commit, certo? Então eu não quero que você coloque nada aqui. Pode criar o repositório dessa forma, que assim ele vai criar vazio. A gente já tem um na nossa máquina, lembra? A gente só quer enviar o nosso repositório para o Git. No caso aqui, para quem ainda não tem um repositório Git, mas você já tem, ou no caso você queira enviar um repositório Git que você já tem, que é o terceiro conceito que você precisa aprender sobre o Git. Quando a gente envia código para o servidor, a gente chama de push, e quando a gente baixa código do servidor, a gente chama de pull. Simples assim, eu vou te mostrar na prática agora. Nesse momento, o repositório que eu tenho aqui na minha máquina, chamado projeto Git, que é o que a gente estava alterando, ele não conhece e não tem nada a ver com o projeto Git que eu criei agora no GitHub. Então a gente precisa unir esse projeto, falar para o Git que o que eu tenho aqui existe um endereço agora em um servidor, no GitHub no caso. E o comando para fazer isso é esse daqui, ó. Eu vou até copiar ele para ficar mais fácil. E nada mais é do que um git remote. E aí você vai passar como você quer chamar, no caso o padrão a gente chama de origin, que é onde eu vou mandar a minha branch main. E aí você coloca o endereço que o Git vai te fornecer ali, que vai ser composto pelo seu nome de usuário e o projeto que a gente acabou de criar ali. Para verificar que isso deu certo, eu posso rodar o git remote -v. E aí ele vai me mostrar que o origin tá no endereço que o GitHub me forneceu ali. Agora, para eu mandar o meu código para esse servidor, eu vou utilizar o comando git push. Esse comando vai falhar, porque ele ainda não sabe qual branch que ele quer enviar. A gente tem mais de uma branch, não é? Mas o próprio Git é muito bonzinho e sempre nos dá a solução dos problemas. Ele mostra aqui como que você vai fazer para escolher a branch que você quer colocar nesse origin. Então, no caso do comando, além de git push, eu vou ter que colocar esse set upstream. Vou colocar o nome do repositório remoto, que no caso aqui
é o origin, assim a gente pode ver aqui em cima, certo? E também o GitHub tá falando aqui pra gente. E aí você coloca o nome da branch que você quer enviar, que no nosso caso é main. Esse comando aqui você não precisa decorar, tá? Ele tá aqui embaixo. Se você simplesmente copiar e colar essa sequência de comandos, vai funcionar também. Eu só tô te mostrando do jeito longo para você entender passo a passo o que cada um faz. Agora sim, a gente tá enviando o nosso código para a internet. Pode deixar que o Git faz isso muito bem. Se eu atualizar essa página aqui, todo o nosso código já está carregado no servidor aqui do GitHub. E você pode dar uma olhada nele, por exemplo, clicar aqui no Login Page, ó. Todo o nosso código tá aqui bonitinho na última versão. E se eu voltar aqui no projeto Git, para que aqui ele tá escrito que eu tenho 4 commits nesse projeto, certo? Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar uma lista de tudo que eu fiz aqui na linha do tempo. Repara aqui, ó, criação de página inicial a 36 minutos, aí logo depois criamos a página de login e tudo isso tá salvo, ó. Esse ID que você tem aqui, que é o hash do commit, ele é o mesmo hash que você viu ali no terminal com o git log. Ele só tá numa versão mais curta. Agora, os commits foram todos, só que a branch não. A branch foi apenas uma, foi apenas a main, que é nela que a gente deu o push. Se eu quiser enviar uma nova branch, vamos supor que agora eu vou desenvolver uma nova parte no sistema e eu vou criar uma nova branch. Então, ao invés de simplesmente colocar o git branch, depois a gente tem que dar um checkout nessa nova branch, eu vou te mostrar um atalho também. Você pode dar um checkout direto. Essa branch ainda não existe, mas eu vou criar ela através do comandinho -b e agora sim eu coloco o nome dela, nova funcionalidade. E aí esse comandinho, checkout com -b, ele já criou a minha branch e já me trocou para ela também. Então aqui eu vou alterar a homepage, por exemplo. Vamos supor que eu esteja colocando aqui um footer com os contatos e Instagram e coisas de footer. E vou dar um console.log também. É claro que esse código aqui é só um exemplo, né? Não serve para muita coisa. Mas agora, meu fluxo de trabalho seria assim. Git status, ele tá aqui com modified, ok? Eu estou na nova funcionalidade. Eu posso dar um git diff aqui para eu ver as alterações que eu estou colocando. Então, repara só que eu estou adicionando linhas. E, aliás, eu vou ainda apagar esse outro console.log. E aí você vê o git diff que ele funciona para apagar linhas também. Ele vai salvando dessa forma. E agora que esse é um arquivo que já está traqueado pelo Git, a gente já adicionou ele uma vez, você não precisa ficar dando git add toda vez. Embora que se eu der um git add homepage aqui, ele vai adicionar isso no stage para ser comitado. Mas eu tenho outro atalho para te mostrar, que é diretamente com o git commit. A gente faria dessa forma, com o m passa a mensagem. Vamos colocar adicionando o footer na homepage. Agora, antes desse Mzinho aqui, eu vou colocar um Azinho. Esse A vai ser de all. Eu tô dizendo que eu quero comitar tudo que ele tem aí para comitar, sem que eu precise adicionar de fato. Esse mesmo comando ele vai adicionar e já comitar colocando uma mensagem para mim. Agora, como essa branch ainda não existe no meu GitHub, mesmo se eu atualizar a página aqui, ele ainda tem somente a branch main. Se eu der um git push, ele vai ter o mesmo problema de antes. Então, toda vez que você tem que mandar uma branch nova pro GitHub, você vai ter que colocar esse comando aqui com o set upstream. Depois você só vai colocar push, ele já vai saber para onde ir. Esse é o jeito que você tem de falar pro Git para onde que as suas branches devem ir. Então agora com git push set upstream origin nova funcionalidade, agora sim o Git já até percebeu aqui para mim, eu nem precisei atualizar, mas eu vou atualizar porque eu quero que ele altere aqui também. Agora nós temos duas branches e eu posso trocar para dar uma olhadinha nelas aqui. Então se eu vim aqui, por exemplo, clicar no homepage na branch nova funcionalidade, essas novas alterações já vão estar lá. Repare que aqui a gente não tem o console.log aqui e colocamos o nosso footer fictício. Da mesma forma, eu posso dar uma olhada nesse novo commit aqui, ó. Esse adicionando footer na home, se eu clicar nele, onde eu apaguei o meu console.log e adicionei essas novas linhas, esse mesmo commit não existe quando eu troco aqui para main, certo? Então agora o que a gente vai fazer é criar como se fosse uma solicitação da branch nova funcionalidade para branch main, porque eu quero pegar as alterações novas que estão aqui na branch nova funcionalidade e enviar essa alteração para main. E ainda que você possa fazer isso do jeito que eu acabei de te mostrar aqui, então, por exemplo, você daria para o checkout para main e aí você utilizaria o comando git merge para trazer o que está na nova funcionalidade para sua branch e aí sim você dá um push na main. Esse não é o jeito correto. Na verdade, a maioria dos projetos no mundo real, onde você tem uma empresa mesmo, vários desenvolvedores trabalhando junto, geralmente a branch main ela nem aceita pushes. Então você precisa fazer um pull
request. E eu vou te mostrar agora como faz isso. Não vou executar esse código. E como eu acabei de criar uma branch, ele já me pergunta se eu quero comparar e fazer o pull request. Mas caso esse botão não esteja aqui, você pode vir aqui na aba de pull requests, criar em novo pull request, new pull request. E aqui é como se você estivesse enviando uma carta. Você tem que preencher o de e o para, o remetente e o destinatário. Tem até uma setinha para ajudar a gente na direção aqui, ó. Então aqui ele tá de main para main, claro que não tem nenhuma diferença, mas se eu trocar aqui para nova funcionalidade, porque é daqui que eu quero mandar, então de nova funcionalidade para a main, ele já vai fazer um check aqui falando que tá tudo ok, que dá para fazer o merge, e aqui embaixo ele vai mostrar todas as diferenças que vão ter agora na minha branch main. E isso é uma das coisas mais maravilhosas do GitHub, porque você pode ver de fato tudo que você vai alterar numa nova branch. Aqui eu tenho só um commit, mas se eu tivesse mais de um, ele ia mostrar todas as alterações aqui, tudo colapsado bonitinho pra gente. Então eu venho aqui em Create Pull Request. E agora eu já tenho aqui o meu pull request numerado. Esse é o primeiro pull request do meu projeto. Se eu tiver mais desenvolvedores no meu time, eles podem vir aqui e revisar as minhas alterações. Se eu clicar aqui em Files Change, arquivos que mudaram, eu posso vir aqui e adicionar um comentário. Por exemplo, faltou colocar o botão de se inscrever no canal. Então aqui eu posso adicionar comentários no código dos amiguinhos, bem como aprovar ou não. Aqui ele não vai me deixar porque eu sou eu mesmo que fiz essa alteração. Opa, pode deixar. Mas aqui pode rolar conversas onde você pode explicar alguma coisa a mais, seu time pode comentar nas alterações e resolve conversation quando já deu tudo certo. E quando tiver tudo certo e você tiver com isso aprovado, você pode vir aqui embaixo e clicar no botão Merge Pull Request. Ele vai pedir para você confirmar, porque é uma operação séria, você tem que ter certeza do que você está fazendo, porque se você mandar código que vai quebrar a main, você vai ser demitido. Tô brincando, mas vai causar um problema. É bom que você tenha certeza que esteja tudo funcionando antes de aprovar um pull request. Então aqui eu vou clicar em Confirm Merge e é basicamente o que a gente tinha acabado de fazer na linha de comando com o comando git merge. Agora, se eu voltar aqui no código no meu GitHub e clicar na homepage, ela já vai ter as novas alterações. E se eu vir aqui dar uma olhadinha nos commits, repare que agora ele criou um commit de merge. Isso é algo que foi diferente do nossa linha de comando. Na linha de comando, ele tinha realmente buscado aquele commit. Agora, como eu fiz através de um pull request, o GitHub cria um commit de merge para mim. Então, se eu entrar nesse commit aqui, ele tem colapsado todas as alterações que eu fiz naquela branch quando eu mandei para cá. Agora, aqui no meu computador, eu ainda não tenho essa alteração. Se eu olhar aqui, a minha homepage, ela ainda está na versão antiga, certo? Então vamos fingir que essa parte web, essa parte do pull request não foi feito por mim, mas foi feito por um outro desenvolvedor. E agora eu quero baixar esse novo código na minha máquina para que eu possa continuar o desenvolvimento. É assim que funciona. E agora que eu já tenho tudo configurado bonitinho, basta eu digitar o comando git pull. E se eu der um enter agora, ele está baixando tudo que tem de diferente ali no meu GitHub. Ele tá vendo qual é o último commit que eu tenho no meu local e vai ver quais commits que eu não tenho ainda no meu GitHub. E olha o que ele até mostra aqui o que ele acabou de baixar. Um arquivo alterado, 4 linhas adicionadas e uma linha deletada. Se eu ver o homepage, ele já tem as novas alterações aqui embaixo. E se eu der um git log, repare que eu já tenho também esse commit de merge. Agora, esse não é o único jeito de trazer alterações de uma branch para outra. Aqui a gente utilizou o merge, você poderia utilizar também o rebase. E as diferenças entre o merge e o rebase, os prós e contras de cada um, eu vou te falar nesse outro vídeo aqui. Aproveita para se inscrever no canal, deixa um likezinho se você gostou do vídeo e agora fique com esse novo vídeo aqui do lado.